Bem-vindas e bem-vindos de volta ao nosso espaço de exploração. Ok, vamos desempacotar isso. Na nossa última discussão, a gente começou a investigar aquela eterna dança, né, entre as abstrações maravilhosas das linguagens de alto nível e a realidade bruta, implacável e puramente física da engenharia de baixo nível. É aquela velha guerra entre o conforto de quem escreve o código e o sofrimento do silício. Exatamente. Falamos bastante sobre como essa conveniência toda de escrever código em linguagens modernas muitas vezes cria uma cortina de fumaça, sabe? Escondendo um custo computacional gigantesco que a máquina, no fim das contas, precisa pagar nos bastidores. Eu estou muito animado para o mergulho de hoje porque vamos descer ainda mais fundo nessa toca do coelho. E eu estou super preparada para isso. A missão dessa nossa análise de hoje é focar em uma das linguagens que, historicamente, talvez seja o símbolo absoluto dessa abstração extrema, o JavaScript. Com certeza. É um ecossistema famoso por esconder praticamente tudo do hardware. Quem desenvolve ali no dia a dia não precisa fazer gerenciamento manual de memória, com ponteiros, não tem acesso direto aos registradores da CPU. Nem se preocupa com alocação contígua na maioria das vezes. Exato! O processador físico acaba parecendo uma entidade mítica, super distante. No entanto, os motores que executam essa linguagem, como o V8 no Chrome ou o SpiderMonkey no Firefox, são, na verdade, obras-primas insanas da engenharia de baixo nível, construídas inteiramente em C++ e Rust. E a tese central para este mergulho de hoje é fascinante. Compreender as limitações físicas do hardware, coisas como as famosas linhas de cache da CPU e a localidade de memória, permite que qualquer pessoa crie um código JavaScript ordens de grandeza mais rápido. Com certeza absoluta! No dia a dia, a linguagem cria essa ilusão perfeita de que o alto nível é a única coisa que importa. A sintaxe é limpa, a tipagem é totalmente dinâmica, o lixo é coletado magicamente de forma automática. Tudo parece muito fácil na superfície. Mas há uma dúvida que sempre surge quando olhamos para a arquitetura de sistemas como esses. Como esses motores realmente conseguem sustentar essa ilusão sobre o capô, sem que os computadores simplesmente derretam tentando entender o código em tempo real? O que é fascinante aqui é que essa ilusão é mantida por um processo de tradução e espionagem incrivelmente complexo. Vamos pegar o V8 moderno como nosso laboratório principal de exemplo. Boa! Quando um script é carregado pelo navegador ou pelo Node, o fluxo não pega o texto e transforma em código de máquina logo de cara. Isso seria inviável. Primeiro, o código JavaScript é lido e transformado em uma estrutura de dados chamada Árvore Sintática Abstrata, ou ST. Uma árvore sintática, então, é como se o motor desenhasse um mapa lógico de tudo que o código está tentando fazer, certo? Perfeito. É um mapa estrutural. Mas, em vez de compilar esse mapa direto para a linguagem binária do processador, a ST passa por um interpretador chamado Ignition. O papel primário do Ignition é transformar essa árvore em bytecode. E por que adicionar esse passo extra do bytecode? Digo, parece muito contraintuitivo não compilar direto para o código de máquina, se o objetivo final é velocidade máxima de execução. A resposta é puramente gerenciamento de recursos, especificamente o consumo de memória RAM. Se o motor gerasse código de máquina puro logo de cara, o consumo de memória seria astronômico. O bytecode gerado pelo interpretador Ignition reduz esse consumo em até 75% quando comparado ao código de máquina base. 75%? Nossa, é uma redução brutal. É absolutamente vital. Pense, ou melhor, imagine a quantidade de abas que rodam scripts pesados simultaneamente em um smartphone moderno. Se cada script virasse código de máquina puro instantaneamente, a memória do dispositivo se esgotaria em poucos segundos. O sistema travaria. Faz todo sentido. Então, o motor prefere uma execução um pouco mais lenta no início, usando esse bytecode enxuto, simplesmente para economizar espaço físico na RAM. Exatamente. É um trade-off clássico de engenharia. Troca-se um pouco de velocidade inicial por uma economia massiva de memória. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Há um ponto em que a arquitetura moderna desses motores começa a parecer ficção científica.
porque o motor age literalmente como um observador silencioso no fundo, não é? Totalmente. Ele é um espião da própria execução. Enquanto o código está rodando lá no Ignition, mastigando o bytecode de forma um pouco mais lenta, existem aquelas estruturas chamadas inline caches, ou ICs. Elas começam a coletar dados freneticamente. Os espiões do sistema. Isso. Esses ICs guardam vetores de feedback sobre os tipos exatos de dados que estão passando por dentro de cada função, em tempo real. Ou seja, o interpretador está, em essência, espionando o próprio programa para aprender o comportamento de quem escreveu o código. O que é genial. E essa espionagem contínua é justamente o que alimenta a próxima fase, que é onde a mágica da performance realmente explode. O V8 possui um compilador otimizador chamado TurboFan. O famoso TurboFan. Ele mesmo. O TurboFan entra em cena, pegando aquele bytecode inicial e cruzando com todos os dados confidenciais coletados pelos inline caches. Com base nisso, ele realiza o que a engenharia de compiladores chama de otimizações especulativas. Otimização especulativa? O motor tenta prever o futuro do código. Ele olha para o histórico de execução passado e faz uma aposta. Por exemplo, digamos que exista uma função que calcula impostos em um carrinho de compras. Se, até agora, essa função só recebeu números inteiros pequenos, o TurboFan especula que ela sempre vai receber números inteiros no futuro. Ele assume que o padrão vai se manter. Exato. Com essa confiança puramente estatística, ele gera um código de máquina altamente otimizado, removendo todas aquelas verificações de tipo lentas e genéricas típicas do JavaScript dinâmico. Naquele momento específico, para aquela função específica, o código opera quase com a mesma eficiência bruta de um binário compilado em C. Uau! Mas e quando a previsão falha? Digamos que o TurboFan otimizou aquela função de impostos inteiramente para números inteiros. O código de máquina está rodando maravilhosamente rápido. Mas, de repente, devido a um input estranho de um formulário na web, uma string é passada como argumento. Aí o cenário muda completamente. O que acontece com aquele código de máquina super otimizado que não tem a mais remota ideia de como somar um texto de caracteres com um número? Acontece o evento mais temido na execução de linguagens JIT, a compilação just-in-time. Ocorre o que chamamos de bayout, ou desotimização. O motor entra em estado de alerta máximo. Estado de emergência total. Sim, ele percebe que a suposição falhou miseravelmente e que o código de máquina otimizado não pode processar aquele dado novo sem causar uma falha crítica de memória ou um crash no programa inteiro. E como ele se recupera disso sem quebrar a aplicação? Imediatamente o V8 freia tudo, ele descarta completamente aquele código de máquina otimizado, joga fora, invalida todas as suposições anteriores e faz um salto de segurança de volta para o bytecode original e lento lá no interpretador Ignition. Ele volta a estaca zero da performance. Isso não é apenas uma curiosidade teórica de nicho. Para quem escreve uma API complexa no back-end usando Node ou constrói um componente React pesado no front-end, é exatamente isso que faz aquela rota específica do servidor ou aquela tela inteira sofrer engasgos misteriosos sob alta carga. A famosa lentidão inexplicável. Ficar alternando os tipos de dados que passam por uma única função coloca a engine em um ciclo vicioso terrível. Ela tenta otimizar, erra a previsão, joga o trabalho no lixo, faz o bailout para o modo lento e tenta recomeçar do zero. É um imposto totalmente invisível cobrado sobre a performance da aplicação. Se conectarmos isso ao quadro geral da arquitetura clássica de software, nós caímos direto em um princípio muito discutido no Data Oriented Design. O design orientado a dados. Em linguagens de baixo nível, como o próprio C++, chamadas de funções virtuais polimórficas frequentemente causam o que a arquitetura chama de cache misses na CPU. Aquelas falhas de cache que custam centenas de ciclos de processamento. Exatamente.
Isso ocorre porque o processador físico, que também tenta prever o que vai acontecer a seguir através do Branch Prediction, não consegue adivinhar o destino do salto de memória quando existem múltiplos caminhos dinâmicos possíveis e imprevisíveis. E no contexto desses motores JavaScript modernos, como nós mapeamos essa imprevisibilidade? Mapeamos isso através dos conceitos de monomorfismo, polimorfismo e megamorfismo. São classificações de estado das funções na engine. Para simplificar essa sopa de letrinhas, eu gosto de pensar nisso como faixas de uma rodovia. Se uma função recebe sempre o mesmíssimo formato estrutural de objeto, dizemos que ela é monomórfica. A faixa expressa, sem limite de velocidade. Exato. O turbofan otimiza aquilo agressivamente e o código voa. Agora, se ela começa a receber de 2 a 4 formatos diferentes de objetos, ela vira polimórfica. A engine consegue lidar com isso, mas é como se adicionasse praças de pedágio. Ela coloca verificações condicionais extras no próprio código de máquina gerado, o que desacelera o trânsito um pouco. Mas a estrada ainda funciona? Mas e quando passamos de 4 tipos totalmente diferentes de objetos passando pela mesma função? Aí o motor simplesmente desiste da otimização fina, ele joga a toalha, a operação é classificada como megamórfica, o que seria o equivalente a sair da rodovia asfaltada e entrar numa estrada de terra cheia de buracos. Um pesadelo de performance. O turbofan levanta as mãos e diz que o fluxo é imprevisível demais para gerar código de máquina especializado. O código, então, é obrigado a voltar a usar buscas genéricas de dicionário em pleno tempo de execução só para encontrar onde as propriedades estão espalhadas na memória RAM. A performance despenca de um penhasco. Só que isso nos leva a um aparente paradoxo técnico. O JavaScript clássico não tem classes reais e estáticas em tempo de execução como Java ou C#. Todo mundo na comunidade sabe que um objeto em JS é, no fundo, basicamente um saco dinâmico onde podemos jogar chaves e valores a qualquer momento e remover depois. Uma flexibilidade absurda. Sim. Então, como a engine consegue sequer saber se 2 objetos têm o mesmo formato para garantir essa otimização monomórfica maravilhosa na faixa expressa? E aí que entra a magia da engenharia. A engine precisa trapacear no bom sentido da palavra. Para obter a velocidade brutal das linguagens estáticas, o V8 tenta secretamente impor uma estrutura rígida e oculta sobre essa natureza caótica e livre do JavaScript. Uma estrutura oculta? Sim. Ele cria internamente no back-end em C++ estruturas que chamamos de maps ou hidden classes, as classes ocultas. Toda vez que um objeto novo é criado pelo programa, o V8 amarra silenciosamente um mapa a ele. Vamos visualizar isso. Se o código instancia um objeto ponto, apenas com as propriedades de coordenadas x e y, nesse caso, um mapa específico, vamos chamar de mapa A, é gerado na hora para representar exatamente o deslocamento de memória dessas duas propriedades específicas, onde o x fica e onde o y fica. certo? E se outro objeto ponto for criado depois, usando o mesmo formato? Ele vai compartilhar esse mesmíssimo mapa A interno. A engine agora sabe instantaneamente que os 2 objetos são do mesmíssimo tipo estático sobre o capô. A otimização fica fácil. Ok, mas vamos fazer isso para um cenário terrível e, infelizmente, muito prático que acontece o tempo todo no desenvolvimento web diário. Alguém cria esse objeto, ponto 1, igual a um novo ponto com 1 e 2. O V8 cria o mapa A maravilhosamente bem. A performance está ótima. Tudo perfeito até aí. Mas o JavaScript permite adicionar propriedades dinamicamente com uma liberdade imensa. Então, centenas de linhas de código depois, talvez em um arquivo totalmente diferente do projeto, há uma simples atribuição do tipo .1.z igual a 3. A famosa mutação de formato tardia. O que fisicamente acontece na memória do computador quando essa terceira propriedade, o z, entra no jogo de surpresa. Essa única linhazinha de código detona uma reação em cadeia invisível. A atribuição força uma transição de mapa B. O V8 é obrigado a paralisar o processo, criar um mapa B do zero, que é uma cópia da estrutura do mapa A, mas agora prevendo um espaço na memória para a nova propriedade Z.
e o objeto original passa a apontar para esse novo formato estrutural. Qual é o verdadeiro impacto disso em larga escala? O impacto é que qualquer função crítica que já tivesse sido otimizada lá atrás pelo compilador, esperando receber o mapa A e só o mapa A, agora vai sofrer aquele bailout desastroso, aquela desotimização terrível que comentamos antes, assim que receber esse objeto modificado. Então, modificar a estrutura de objetos dinamicamente, semanas após a criação ou até milissegundos após, aniquila o trabalho suado do compilador otimizador e estilhaça por completo a via expressa monomórfica. Exatamente, quebra a confiança do motor. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante, porque isso bate de frente com a forma como o hardware físico, o próprio pedaço de silício na placa-mãe, lida com a busca de dados. Eu sempre fui fascinado em visualizar esse abismo gigantesco que existe entre o código digitado e o hardware operando. É um mundo totalmente diferente. Nós costumamos tratar variáveis como se elas existissem flutuando em um éter mágico e instantâneo. Mas, fisicamente, a CPU precisa buscar esses dados na memória RAM a cada instrução. E a engenharia de hardware moderna nos ensina que o processador nunca vai até a RAM buscar dados byte por byte, de forma isolada. Não, isso seria lento demais. Ele vai até a memória principal e pega um bloco inteiro de uma vez só. Geralmente um bloco de 64 bytes contíguos, que chamamos de linha de cache. Correto. A memória RAM é, para os padrões absurdos de velocidade interna da CPU atual, agonizantemente lenta. Ficar esperando um dado da RAM é uma eternidade para o processador. É tipo encomendar uma pizza e ter que esperar os ingredientes chegarem de navio de outro continente. Ótima analogia. Cada vez que o processador precisa parar e esperar a RAM responder, ele perde centenas de ciclos inteiros onde poderia estar calculando algo útil. Para contornar esse gargalo da física, quando a CPU pede um dado específico, o controlador de memória traz obrigatoriamente junto os dados físicos vizinhos que estão ao redor. Ele aposta que o programa em execução logo vai precisar desses dados vizinhos também. O princípio da localidade espacial. E é exatamente aí que entra um pilar central do Data Oriented Design, a eterna guerra entre arrays de estruturas e estruturas de arrays. Para quem nunca teve a oportunidade de mergulhar nessa parte de arquitetura de dados pura, como a gente pode visualizar essa diferença abstrata de forma bem prática? Porque a CPU tem uma preferência tão extrema, quase uma exigência, por uma dessas abordagens. Vamos imaginar um cenário analógico de escritório. Um array de estruturas, que é o padrão absoluto na programação orientada a objetos clássica que aprendemos, é como ter um fichário tradicional de metal. Certo, um fichário com várias gavetas. Cada ficha de papel de um cliente tem o nome, a idade, o telefone e o endereço anotados. Tudo junto no mesmo papel. Se a chefia pedir para você calcular a média de idade de todos os clientes da empresa, você precisa folhear ficha por ficha, fisicamente pulando o nome, o telefone e o endereço de cada folha só para conseguir ler o número do campo idade. Na memória do computador, o que isso significa? Fisicamente, Fazer pacotes inteiros de dados inúteis, como os textos dos endereços, para dentro do cache ultra rápido, lotando o espaço, apenas para usar os 4 bytes da idade. E depois descartar tudo e repetir o processo. uma ineficiência gigantesca do ponto de vista energético e de tempo. Total. Agora, a estrutura de arrays inverte essa lógica. Pense nela como uma planilha do Excel gigante. Existe uma coluna vertical inteira só para os nomes e outra coluna vertical separada, inteira, só para as idades de todo mundo. Fica tudo grupado pelo tipo de dado. Exato. Se agora você precisa da média de idade, basta passar o dedo de cima a baixo em uma velocidade absurda, apenas naquela coluna de números, de forma contínua, sem ler nenhum nome ou endereço no meio do caminho. E para a CPU, isso é o cenário dos sonhos, né? É o paraíso na Terra. Os dados das idades estão fisicamente contíguos na memória de silício, um encostado no outro. Quando o processador vai lá buscar uma linha de cache de 64 bytes, ele traz múltiplos valores úteis de idade de uma vez só. Ele processa dezenas de itens sem perder um único nanosegundo esperando a RAM mandar a próxima leva.
O que inevitavelmente nos traz de volta ao JavaScript moderno. É uma linguagem onde os arrays podem crescer de tamanho dinamicamente para o infinito e conter qualquer mistura de coisas. Números, textos, objetos complexos, funções, tudo misturado na mesma lista. Como o V8 tenta, de forma heróica, simular essa planilha do Excel altamente eficiente para agradar o hardware da CPU. O V8 faz um verdadeiro malabarismo interno tentando rastrear o que ele mesmo chama de Elements Kinds, que é basicamente a classificação de memória dos elementos internos de um array. Ele possui uma hierarquia bem estrita. Em níveis de otimização, então. Sim, o nível de ouro, o santo graal mais otimizado de todos, é classificado internamente como Packed SMI Elements. Esse acrônimo SMI vem de Small Integers. Isso significa que o motor detectou que o array contém exclusivamente inteiros pequenos que estão perfeitamente empacotados e alinhados de forma contígua na memória RAM. É o mais próximo que o JavaScript consegue chegar da performance bruta e nua do C ou do Rust. Sem dúvida. Mas a armadilha está na ponta dos dedos. Se o código adicionar lá na frente um único número decimal, um ponto flutuante de precisão dupla a esse mesmo array perfeito, a engine é instantaneamente forçada a rebaixar o array inteiro para uma categoria inferior, a categoria Packed Double Elements. O desempenho já sofre um arranhão. Sofre. E se logo depois desse decimal uma simples string ou um objeto JSON for adicionado à lista, a verdadeira tragédia acontece. O array cai brutalmente para o tipo mais genérico de todos, o Packed Elements. E o que o Packed Elements faz com a memória física? A partir desse fatídico ponto de rebaixamento genérico, o array não guarda mais valores puros e sequenciais encostados um no outro. Ele passa a guardar apenas ponteiros de memória. Referências. Isso, simples referências que apontam para áreas totalmente aleatórias e espalhadas da memória heap. Isso destrói violentamente a localidade de memória e gera aqueles temidos cache misses na CPU em escala industrial. Perfeitamente na RAM, com 5 números indo do índice 0 até o índice 4. Tudo lindo. E, de repente, o código vai lá e executa uma atribuição lá no final. Array no índice 9 igual a 1. O que é absolutamente devastador para o motor de performance. O programador criou um vácuo no meio da lista. Ao saltar do índice 4 direto para o 9 e não preencher o meio do caminho com nada, cria-se um buraco estrutural na memória. O array inteiro perde permanentemente a sua tão suada classificação de empacotado e é imediatamente jogado na categoria de Holy Elements, elementos esburacados. E por que um buraco é tão punitivo? Digo, não daria para o motor simplesmente ignorar o espaço vazio? Sim. Em um array tradicional perfeitamente empacotado, sem buracos, o V8 pode fazer leituras lineares ultra rápidas, varrendo direto a memória física sem pensar duas vezes, porque ele confia cegamente na continuidade dos dados ali. Mas em um array esburacado, a história muda drasticamente por causa das regras engessadas da própria linguagem JavaScript. Sim, claro. Porque pela especificação padrão da ECMAScript, se alguém tentar ler o valor do índice 7, que está completamente vazio e nunca foi definido, a engine não tem o luxo de simplesmente devolver um undefined em nível de hardware e seguir a vida rapidamente. Ela precisa verificar a cadeia de herança, não é mesmo? Isso levanta uma questão importante de como a linguagem é complexa por trás das cortinas. Se o índice está vazio no array principal, as regras da especificação exigem que a engine pause tudo, procure esse mesmo índice no objeto protótipo do array global e depois procure no protótipo do objeto base object. Tudo isso só para garantir que ninguém, em nenhum módulo obscuro do sistema, definiu por acidente uma propriedade global herdada para aquele exato índice numérico. Uma checagem de segurança que custa caríssimo. Exato. O que deveria ser uma leitura direta e trivial de 1 nanosegundo na memória contígua se transforma, de repente, em uma busca labiríntica bizarra por vários dicionários diferentes espalhados pelo computador inteiro.
Aquela afinidade maravilhosa com o cache da CPU, a cache friendliness, é completamente pulverizada em pó, enchendo o processador com milhares de instruções lógicas condicionais que não deveriam existir. Para ilustrar melhor o tamanho desse abismo absurdo que existe entre o hardware real de silício e o ecossistema complexo no qual programamos hoje em dia, vamos fazer um exercício de imaginação juntos, uma narrativa conceitual rápida. Imagine alguém forjado no início da década de 80. Uma pessoa que programava sistemas realmente casca-grossa lá em 1982. A era de ouro do baixo nível cru. Exato. Escrevendo o código assembly no limite da sanidade, lidando com C puro, manipulando diretamente endereços hexadecimais de memória na unha, trabalhando com sistemas embarcados onde cada ciclo de clock da CPU e cada kilobyte mísero de RAM era tratado como ouro puro. Uma época em que a performance não era otimização, era a sobrevivência básica do programa. Exato. Agora imagine que essa mesma pessoa entra em um sono profundo criogênico na frente de um monitor de fósforo verde e acorda de repente hoje no ano de 2026. Acorda no nosso mundo atual. Entregam para ela um notebook de última geração e pedem para otimizar os gargalos de uma aplicação web monstruosa feita toda em JavaScript. Qual você acha que seria o choque cultural dessa pessoa nos primeiros 5 minutos de trabalho? Olha, o choque não seria só cultural. Seria um horror existencial genuíno. Como dissemos, em 82 a programação era mecânica, altamente determinística e controlada milimetricamente pelo desenvolvedor. A primeira coisa que faria essa pessoa passar mal de nervoso seria abrir a pasta do projeto no terminal e ver um diretório Node Models pesando assustadores 2 GB e com 100 mil arquivos soltos apenas para rodar um servidor de chat simples. Só o peso da pasta já daria taquicardia. E depois, ao olhar a sintaxe da linguagem em si. Vi a loucura dos tipos dinâmicos, onde uma mesma variável que começa a vida como um número inteiro pode virar um texto enorme 10 linhas depois e depois se transformar num objeto estruturado. Tudo isso sem o compilador reclamar de nada. E tem as bizarrices clássicas da linguagem, claro. Aquele detalhe obscuro da especificação do JavaScript, onde você digita type of no e ele te retorna que é um objeto. Isso provavelmente causaria uma crise de riso nervoso de puro desespero em alguém de 82. Sem falar em descobrir a simples existência de um compilador just-in-time oculto que fica silenciosamente reescrevendo o próprio código binário da memória enquanto o programa principal já está rodando. Nos anos 80, um comportamento mutante de memória assim seria estritamente classificado e isolado como um comportamento de vírus cibernético malicioso, e não como uma técnica avançada de otimização de performance. E nós ainda nem chegamos a falar do gerenciador automático de memória. Como essa mente das antigas reagiria a isso? Pois é, a completa e total perda de controle cirúrgico sobre a alocação e liberação de memória. Ver o processo de garbage collection operando ao vivo seria aterrorizante para uma mente forjada nos manuais do C. Especialmente esses coletores paralelos ultracomplexos modernos do V8, como o projeto Orinoco. Como o Orinoco age na máquina, para quem não está familiarizado, essa pessoa viajante do tempo abriria os monitores avançados do perfilamento do sistema operacional e ficaria em choque ao ver tarefas secundárias misteriosas como o Scavenger rodando paralelamente em múltiplas threads escondidas. Movendo as coisas de lugar sozinhas. Sim, ela veria objetos em memória que acabaram de nascer sendo implacavelmente varridos, transferidos de endereço e compactados de uma geração de espaço de memória para outra geração totalmente diferente. Tudo isso com todos os milhares de ponteiros internos do programa sendo atualizados secretamente nos bastidores, sem que a thread principal de execução ou quem escreveu o código comercial da aplicação sequer percebam 1 milissegundo dessa bagunça estrutural. É quase como observar uma atividade paranormal em casa para quem estava acostumado a gerenciar e controlar pessoalmente o endereço de cada byte alocado. Mas então, depois desse pânico inicial todo, depois de respirar fundo e tomar um café, acredito que ocorreria uma epifania fenomenal. Uma compreensão profunda.
A mente de 82 começa a analisar friamente o comportamento térmico da máquina física que está executando aquele JavaScript pesadíssimo e percebe algo inegável. O hardware continua o mesmo na sua essência, pura. Exatamente. A sintaxe mudou radicalmente, as abstrações subiram até o nível das nuvens invisíveis, os frameworks populares da semana vêm e vão numa velocidade assustadora, mas o hardware físico por baixo de tudo isso, o silício frio dos chips, não mudou uma vírgula de suas leis básicas. O hardware embaixo de todas as camadas do Node continua sendo regido exatamente pela mesma física eletrônica de 4 décadas atrás. E essa constatação é a grande virada de chave do nosso exercício mental. A pessoa viajou 4 décadas no tempo, mas a hierarquia piramidal de cachê, os registradores minúsculos ultra-rápidos da L1 e da L2 e a complexa unidade de branch prediction da CPU ainda são os grandes chefões que ditam as regras definitivas e finais de toda e qualquer performance computacional real. É reconfortante, de certa forma. Muito. Quando aquele choque inicial passa de vez, percebe-se que a engine do V8, na verdade, está apenas tentando desesperadamente, a todo custo, mapear aquele código de alto nível dinâmico e abstrato para exatamente as mesmas instruções rudimentares de máquina que o hardware de 82 reconheceria e premiaria como eficiente. E com esse nível de entendimento iluminado, alguém com essa mentalidade rigorosa antiga nunca tentaria lutar cegamente contra o dinamismo caótico da linguagem atual. Pelo contrário, a pessoa passaria a usar seus instintos aguçados de baixo nível para guiar, de forma quase pedagógica, o comportamento do motor V8 durante a execução. Exato. Trabalhar a favor do compilador e não contra ele. Então, isso é o ponto prático central. Como exatamente esses instintos de baixo nível seriam traduzidos para o código do dia a dia neste cenário moderno? Se essa pessoa, amanhã de manhã, fosse encarregada de reescrever do zero os piores gargalos de uma aplicação, quais seriam as práticas táticas imediatas adotadas no teclado? Olha, o primeiro passo, sem dúvida alguma, seria aplicar um rigor militar e impiedoso na arquitetura e criação de objetos de dados. Nenhuma, mas absolutamente nenhuma propriedade solta seria destronada de forma ad hoc, espalhada arbitrariamente pelo meio do código. Acabou a brincadeira de injetar campos dinamicamente. Acabou totalmente. Todas as propriedades seriam inicializadas estritamente dentro do construtor da classe principal e sempre sem nenhuma exceção na mesma exata ordem sequencial. Isso garante permanentemente que aquelas hidden classes do motor V8 que discutimos lá atrás sejam travadas de vez em um único formato rígido, um formato monomórfico absoluto. Que previne aquelas transições de mapas que causam o bailout desastroso da memória. Sim, previne a confusão e permite que o compilador avançado Turbofan faça o trabalho silencioso dele com tranquilidade, gerando e mantendo aquele código de máquina puro de forma ininterrupta até o fim do processo. Faz sentido. Em seguida, eu aposto que com certeza veríamos o surgimento de um tratamento quase fóbico contra arrays esburacados na memória RIP. O objetivo primário dessa pessoa seria localizar e aniquilar qualquer array dinâmico que apresentasse saltos de índices sem valores. Buracos seria um inimigo público número 1 do projeto. Matrizes pesadas de cálculo e grandes listas em memória seriam alocadas e declaradas de forma rígida, perfeitamente pré-preenchidas com valores nulos consistentes caso necessário. O instinto primordial dessa mentalidade seria manter o tipo de alocação interna dos elementos cravado no estágio de ouro do motor. O famoso estado Packages My Elements. Ele mesmo. Mantendo essa coesão rigorosa, ocorreria um alinhamento elétrico e perfeito do fluxo contínuo de busca da RAM com as linhas curtas de cache físico do processador, garantindo para a engine aquela varredura de dados ininterrupta e em altíssima velocidade. E para lidar com aquelas cargas de processamento matemático muito pesadas, áreas críticas, onde a performance extrema e os milissegundos são absolutamente negociáveis para o sucesso do produto, o terceiro grande passo tático dessa pessoa seria radical. Seria abandonar o uso dos arrays genéricos amigáveis do JavaScript por completo. Abandonar as listas padrões.
E usar o que no lugar? Nossa mente, forjada em 82, abraçaria com um sorriso no rosto, sem pensar duas vezes, as estruturas muito mais baixas do ECMAScript atual. Começaria a usar e abusar rotineiramente dos types de arrays rígidos, como o int32 array focado em inteiros ou o float64 array para decimais de precisão. Tá mais de forma alguma lidando com caixinhas flexíveis e dinâmicas cheias de ponteiros que a engine tem que tentar adivinhar a cada ciclo. Quem usa Type Arrays está dando uma ordem direta de sistema instruindo o V8 a reservar imediatamente no sistema operacional um buffer de memória bruta, explícita e estritamente contígua. A engine perde a flexibilidade, mas ganha previsibilidade total e controle absoluto dos bits. Exatamente. O comportamento elétrico real no hardware resultante dessa reserva de buffer é virtualmente e estatisticamente indistinguível de um array numérico estático instanciado na velha linguagem C original. Performance no limite do metal. Só que tem um pequeno detalhe moderno muito importante nessa nossa equação temporal. O hardware contemporâneo que roda nas nuvens hoje tem algo que lá no ano de 1982 era uma anomalia de laboratórios e computadores de nicho absoluto. Dezenas e dezenas de núcleos de processamento paralelos apertados dentro do mesmíssimo chip físico. E o JavaScript, por sua própria natureza de design arquitetural, roda historicamente uma única esteira principal, a thread principal. O que sempre foi um gargalo clássico da web interativa. Sim. E o modelo padrão que a comunidade usa para contornar isso e acessar múltiplos núcleos no navegador é via Web Workers, o que infelizmente exige que todas as mensagens e listas inteiras sejam clonadas da memória e enviadas de um lado para o outro como pacotes lentos, gerando uma sobrecarga enorme na transferência de dados realmente pesados de megabytes. Como essa mentalidade obcecada por otimização de baixo nível exploraria a fundo um processador massivo de 16 núcleos modernos no ecossistema atual que conhecemos? A solução que um programador das antigas encontraria seria rejeitar completamente a clonagem custosa de mensagens via web workers isolados. A estratégia avançada de guerra, o quarto passo da nossa lista, seria passar a alocar, logo no início do processo, um recurso chamado Shared Array Buffer, trabalhando em conjunto rigoroso com o objeto global de sincronização Atomics da linguagem. Shared Array Buffer, traduzindo para quem não usa, um buffer de array que é efetivamente compartilhado na memória. Essa estrutura poderosa permite que múltiplos web workers de background, ou seja, múltiplas threads físicas da máquina executando processamento paralelo real, consigam ler dados e até escrever atualizações exatamente no mesmíssimo bloco físico de memória crua, simultaneamente e instantaneamente, sem realizar uma única cópia ou transferência em rede de dados no meio do caminho. É o acesso mais direto que existe à RAM no navegador. Mas esperar múltiplas threads editarem um mesmo espaço de memória simultaneamente, sem nenhum controle, costuma ser a receita clássica para corrupção total e irreparável de dados por colisão, não? Com certeza. E é exatamente por isso que o controle do caos da concorrência brutal, projetado para garantir firmemente que duas ou mais threads assíncronas não se atropelem, tentando sobrescrever o mesmíssimo dado na memória no mesmo milissegundo físico, não seria delegado para a engine resolver magicamente. Seria feito de forma totalmente manual. Através do objeto Atomics que você mencionou. Sim, através do gerenciamento minucioso com o Atomics. A pessoa passaria a travar e destravar seções minúsculas de endereços de memória na base pura do bit, semelhante ao uso clássico de mutexes e semáforos no kernel. É, essencialmente, programação paralela crua tradicional de sistemas operacionais maduros, empacotada e trazida de forma brutal diretamente para dentro de um ambiente isolado de desenvolvimento web moderno. Então, o que tudo isso significa de fato para as dezenas de equipes de engenharia de software que estão agora mesmo sentadas desenhando as complexas arquiteturas de amanhã? A lição essencial que extraímos das ricas fontes de Data-Oriented Design que avaliamos e da profundidade desse exercício de viagem no tempo com o nosso programador veterano é contundente. Ignorar propositalmente o vasto e silencioso mundo invisível do baixo nível,
confiando sempre e cegamente na promessa das abstrações modernas e dos frameworks da moda para resolver sozinho todos os problemas pesados de performance em escala, é um luxo muito perigoso. É um caminho cômodo que invariavelmente cobra uma taxa altíssima e oculta do hardware rodando e, como consequência direta, pune a experiência final fluida que deveria ser entregue. Se conectarmos isso ao quadro geral de maturidade profissional, fica evidente a importância do estudo contínuo. Compreender profundamente, de forma técnica, como motores gigantes como o V8 observam silenciosamente, aprendem padrões dinâmicos e traduzem de forma especulativa um simples código interpretado para complexas instruções binárias nativas, não é apenas uma curiosidade teórica acadêmica de rodapé. Com certeza não. É conhecimento prático aplicado. É o verdadeiro degrau diferencial, que separa de forma marcante quem apenas sabe escrever e entregar um código comercial que funciona bem no caso feliz, da verdadeira elite especializada da engenharia de software focada em altíssima performance estrutural. O objetivo final do nosso estudo nunca foi promover a ideia de abandonar as excelentes ferramentas altamente produtivas, bibliotecas ou frameworks robustos que dominamos e temos com facilidade hoje, mas sim instigar a necessidade profissional de aprender a técnica de sussurrar os segredos corretos para o compilador, desenvolver a arte de colaborar ativamente e harmonicamente com o comportamento da engine interpretadora do sistema, em vez de forçá-la violentamente, com código bagunçado e mal planejado, a desativar por segurança as suas mais preciosas rotinas de otimização de CPU. Tudo isso que debatemos hoje levanta uma reflexão imensa que precisa ser considerada. Deixo aqui, então, um pensamento final provocativo para a nossa comunidade mergulhar na reflexão nessa semana. Com a intransponível barreira física do calor do silício se tornando um obstáculo fixo, será que veremos as futuras linguagens de alto nível inevitavelmente começarem a perder boa parte dessa magia maravilhosa e excessiva da abstração de hardware que tanto nos acostumamos a amar? Será que, no fundo, presenciaremos um retrocesso pragmático de longo prazo e voltaremos às origens, onde o gerenciamento manual e explícito de layouts de memória complexos, o cuidadoso alinhamento físico de blocos e estruturas nas famosas cache lines e as clássicas táticas obscuras de baixo nível focado em bytes que detalhamos aqui deixarão a obscuridade dos engenheiros de navegadores e motores web? Poderiam essas técnicas cruas voltar a ser o requisito acadêmico básico e padrão em provas de entrevistas difíceis e no turbulento código diário exigido na indústria moderna, para qualquer pessoa engenheira júnior? A atual e sedutora conveniência cega que usufruímos com a memória infinita é eternamente sustentável para o mercado? Ou será que as restrições térmicas da física eletrônica vencerão o custo computacional livre de forma definitiva e silenciosa no final de toda essa jornada de expansão horizontal na nuvem? Isso levanta uma questão monumental para o futuro de qualquer pessoa que atue no setor hoje. É exatamente o complexo tipo de encruzilhada tecnológica, financeira e arquitetural que inevitavelmente vai nortear e definir cada passo crítico da próxima longa década de evolução do desenvolvimento de software mundial na indústria como um todo. Fica, portanto, o grande mistério e a semente da reflexão complexa para o nosso vindouro e próximo mergulho nos intrigantes bastidores da tecnologia. Esse foi mais um episódio do Pull Request Cast.